Fala, meu povo da opinião esportiva. Segunda-feira, dia de opinião aí a partir deste momento. Vamos falar hoje sobre os estaduais, se eles têm que acabar. A resposta curta e simples é não. Mas isso não significa que os estaduais são perfeitos, bons, ou que eles devem continuar como estão. Óbvio, a gente sabe, vai continuar assim por mais algum tempo. Nada indica que vai mudar isso. Estamos falando de algo que acontece no Brasil desde 2003 desta forma, que é os estaduais no início do ano, depois no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E a gente tem que voltar um ano antes, em 2002, que é o começo da derrocada. É quando os estaduais perdem o seu valor. Porque a CBF cria um calendário trienal, né, em que focaria mais em Copa Nordeste, Copa Sul Minas, Rio-São Paulo, Copa Verde. Se não me engano, são meses. Se eu estiver esquecendo algum, deixe aqui nos comentários. Mas, se não me engano, eram esses quatro regionais. Desses, atualmente, só 2 estão em atividade. Né? A Copa Sul Minas e a Rio São Paulo deixaram de existir. Isso fez com que os regionais fossem campeonatos mais difundidos, mais importantes que os estaduais. Isso culminava na Copa dos Campeões, vencida, por exemplo, pelo Flamengo no ano de 2001, pelo Paysandu no ano de 2002 e o Cruzeiro no ano de 2000. Se eu não me engano, esses são os 3 campeões da Copa dos Campeões. Ali começa a derrocada do estadual, porque em 2002 o Campeonato Carioca é jogado pelos times reservas, porque estão focando nos regionais. A mesma coisa acontece em São Paulo, onde o Ituano é o campeão paulista e o São Paulo é o super campeão paulista. Porque basicamente o São Paulo enfrentou o Ituano, algo assim. Mas ali começou o estadual a perder um peso. Tipo, não é tão importante. Tem esse ano aqui que não foi tão importante. Fluminense e Americano na final, porque os times não se importaram e tudo mais. E aí começa os campeonatos a ficar menos importante. O Campeonato Brasileiro vira pontos corridos, ou seja, ele se estica mais ao longo da temporada. E o estadual vem com regulamentos cada vez mais confusos. Seja em São Paulo, que você tem 4 grupos em que você não enfrenta os times do seu grupo, seja no Rio de Janeiro, com aquele regulamento que ninguém nunca entendeu, e graças a Deus ele não existe mais, que um time ganhava 3 turnos e perdia o campeonato na final, ninguém entendia o que acontecia. Hoje está um pouco mais simples, pelo menos isso, né? Turno único e vai, semifinal e final. Aí você tem o campeonato catarinense, paranaense, gaúcho e tudo mais. Então, você inchou mais ainda a Copa do Brasil, que era o que servia mais ou menos o estadual para classificação, e o estadual ficou hoje um campeonato no início do ano, em que você ocupa 4 meses de calendário, em que não vale de nada, algumas confederações nem premiação pagam para os seus clubes, com regulamentos cada vez mais malucos e difíceis de entender, e campeonatos em que tem pouca atratividade ao público, pouco ganho financeiro, e que só atrapalha, só desgasta o time que vai estar cansado numa reta final de temporada, onde aí sim se decide Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Falando tudo isso, é os pontos negativos do campeonato estadual. São os pontos em que a maioria leva em consideração para dizer que o campeonato estadual deveria deixar de existir. Mas aí vem um ponto interessante, que, analisando a Inglaterra, né? Por exemplo, que a gente tem a Premier League e a FA Cup, nós temos um negocinho chamado Copa da Liga Inglesa. A gente tinha isso na França, deixou de existir, então a gente vai ficar só com a Inglaterra aqui. Essas datas, o Brasil não tem. A Inglaterra é o país que mais joga no mundo, depois do Brasil, e é 20 jogos a menos, que são justamente essas 20 datas de estaduais que se tem aqui. Então, o que eu faria? Eu transformaria os estaduais em uma Copa da Liga. Estica o ano inteiro, joga mata-mata desde o início e vai. Os times vão se importar mais lá para frente, tudo mais. Você mantém o fato de ter um campeão estadual. Porque eu acho que é importante ter um estadual no Brasil, porque isso são as nossas raízes. O nosso futebol está formado de uma forma que fez os estaduais e depois os nacionais. Muito porque, se você prestar atenção geograficamente, os nossos estados têm tamanho de países na Europa. Então, o nosso campeonato brasileiro era para ser uma Champions League. Deveria ser no formato de mata-mata ou formato de liga e tudo mais. É o que a gente faz aqui. Isso também deveria ser aumentado o número de divisões nacionais. 4 divisões é muito pouco.
E por isso muita gente é contra os estaduais, porque fala que os times pequenos perderiam calendário. Ah, você joga uma partida... Não, você aumenta. Você vai divisões nacionais. Todos os times estariam em uma divisão nacional. Não existiria time sem divisão. Então você pode até fazer tipo uma série D e... A série D tem 40 times. Você 20 tem uma série E fácil. 5 divisões com 20 times cada. Você joga uma série F, digamos assim, mais regionalizada. Você faz os campeões estaduais. Nós temos 26 estados. Por que não fazer um mata-mata? E aí o campeão de cada estado sobe para a série D. Podia acontecer. Por que não, né? E aí você vai formalizando o futebol. 2 divisões a mais só. Talvez até mais, porque São Paulo a gente sabe que tem mais divisões, né? São Paulo acho que são 5 divisões. A gente aumentaria mais o bolo, jogaria para F, G, daria um jeito. Eu acho que os estaduais também acabam com as divisões estaduais, né? Faz um mata-mata inteiro, gigante, e aí você decide o campeão estadual. Então é isso. Eu acho que os estaduais não tem que acabar. Eu acho que eles não vão acabar. Né? Eu estava vendo um estudo que a principal data no Brasil de transmissão é a final do estadual, não é a final da Copa do Brasil, não é a final da Libertadores. O que mais dá audiência é a final do estadual. Até porque muitos times estão jogando a final do estadual, né? Então você tem muitas vezes as duas grandes torcidas de Minas, as duas grandes torcidas do Rio Grande do Sul, assistindo um jogo ali ao vivo na TV. Soma-se isso a 2 das 4 de São Paulo, 2 das 4 do Rio de Janeiro. Principalmente no Rio, que raramente acontece um time pequeno chegar na final. Aconteceu no passado do Nova Iguaçu, mas o último antes disso tinha sido Madureira em 2006. Então isso ficou quase 20 anos sem ter um time pequeno na final. Então é isso. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre os campeonatos estaduais e qual a sua solução. Do jeito que está, vai continuar, porque assim a gente sabe que a politicagem da CBF vai manter. Mas o que você acha? Deveria acabar? Não deveria? E se não deveria, qual a solução? Ou se você gosta do formato que está? E aí explica o porquê, né? Tudo mais de ambos os motivos. É isso. Fica agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever. A gente se vê ainda ao longo dessa semana com outros vídeos. E até mais.